Olá, eu me chamo Tiago Prego e estou aqui para falar um pouco sobre codificação dentro do contexto de modulação digital. Então, vamos embora. O que é codificação nesse contexto de modulação digital? Depois que o sinal é amostrado e quantizado, como vimos nas aulas anteriores, é comum que esse sinal mensagem tenha suas amostras representadas como uma sequência de bits. Só que essa sequência de bits, ela precisa ser representada em um circuito elétrico, em um circuito eletrônico. E muitas vezes essa sequência de bits, ela precisa ser transmitida para algum lugar. E dentro desse contexto, né, de transmissão, nós temos as linhas de transmissão. Através de pulsos elétricos, essa informação é transmitida. Então, daí que vem esse nome de codificação de linha, porque é a preparação de um código binário para que seja feita a transmissão de dados através de uma linha de transmissão. Mas essa codificação de linha, ela pode ser usada ainda que fique restrito a um circuito, de conversão analógico e digital, em que você tem uma grandeza analógica como um sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele é amostrado, quantizado e representado de uma forma elétrica, através de formas de onda elétricas. E no nosso contexto só tem duas possibilidades, porque os elementos são representados de maneira binária, são símbolos binários, são formas binárias de representar a informação. No caso, bit 0 ou bit 1. Isso significa que as amostras que possuem infinitas possibilidades no seu valor, depois de amostrada e quantizada, não só o tempo é discretizado, mas a amplitude é limitada a um número finito de possibilidades e, como a gente já viu, é representado por uma sequência de bits. E essa sequência de bits, bit a bit, precisa ser transformado para um pulso elétrico, para uma representação elétrica. Então, esse é o nosso contexto de codificação. Nesse curso, veremos 5 formas, 5 códigos binários diferentes. On-off não retorna 0 e retorna 0, polar não retorna 0 e retorna 0, e o código de Manchester ou Manchester. Em todos esses códigos, chamaremos o período de bit, a duração de um bit, como TB, sendo fixo. E justamente esse período de bit vai determinar a máxima taxa de transmissão de dados do sistema, porque você vai ver em outros cursos, está fora desse contexto, mas existe a taxa de bits e a taxa de informação, porque nem todo bit que é enviado é informação. Existem bits de sincronismo, existem bits que fazem parte do cabeçalho da informação que está sendo enviada. Então, a gente diferencia a taxa de dados da taxa de informação, a taxa de transmissão de bits da taxa real em que a informação é transmitida. Isso tem o nome de throughput. E é muito comum observar que nos sistemas computacionais nós costumamos representar o tamanho de arquivos em derivações do byte, que é um conjunto de 8 bits. Então aqui estão alguns exemplos, né, que é com B maiúsculo. Então está aqui kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, tá bom? E estamos falando aqui do bit, que é a unidade elementar lá dentro dos registradores e na arquitetura, né, PC, os registradores são formados por 8 bits. Aqui o exemplo da codificação on-off não retorna a 0. Por que tem esse nome, né? Não retorna a 0? Porque quando não já está em 0 o valor elétrico, então aqui o nosso
valor 1 lógico, valor alto lógico, está sendo representado pelo valor A intenção. Então aqui está uma forma genérica. Então note que para o bit 1, a representação do código vale durante o período inteiro do bit A volt, ou se for uma representação em corrente, A amperes. E no caso do bit 0, ele é representado como 0 lógico, mas também 0 elétrico. Então, esse on-off vem disso. Off está desligado, on está ligado. E enquanto está ligado, fica o período inteiro de bit ligado. Um exemplo de como é que a gente usa esse código. Então, aqui a gente tem uma sequência de bits que veio de algum lugar, no exemplo não importa de onde, então são 3 zeros, 1, 0, 1, 1. Então, para esboçar a forma de onda, tá, referente a essa sequência de bits, utilizando a codificação on-off não retorna zero, com amplitude 5 volts, período de bit 10 milissegundos. Daqui, a gente tira a máxima taxa. Que máxima taxa é essa? Se cada bit tem duração de 10 milissegundos, isso significa que temos, no máximo, um bit a cada 10 milissegundos. Então, a taxa de transmissão máxima é 1 dividido por isso. 10 milissegundos é 10 elevado a menos 2, ou seja, 100 bits por segundo. Então, isso fica para o aluno interessado conferir isso aí fazendo conta. Mas o primeiro passo para traçarmos, para fazermos esse esboço da forma de onda referente à sequência de bits da questão, é verificar como é que fica a forma de onda do bit 0 e do bit 1. E uma vez que a gente tenha isso, a gente vai colocar 3 formas de onda de bit 0, 2 do bit 1, uma do bit 0, 2 do bit 1. Então temos aqui, lembra, é só substituir o valor de A por 0, no caso do bit 0, duração 10 milissegundos. No caso do bit 1, A vale 5, então durante todo o período de 10 milissegundos, vale 5 volts. Então lembra, 0, 0, 0. Os primeiros 10 milissegundos, bit 0. Depois, bit 0 de novo. Entre 20 e 30 milissegundos, 0 de novo. Depois vinham em sequência 2 bits valendo 1. De 30 a 40, um bit valendo 1. De 40 a 50, outro bit valendo 1. Entre 50 e 60, um bit valendo 0. 60 a 70, bit valendo 1. Entre 70 e 80, outro bit valendo 1. E aqui a linha fica pontilhada para representar que talvez tenham mais bits para entrar aqui. Então, a gente não liga até o 0, porque a gente não sabe se realmente aqui em 80 o próximo valor seria 0 ou seria 5 volts. Então, o próximo código é o on-off retorna 0. Qual é a diferença? O off continua valendo 0 o período inteiro. Mas quando está on, quando vale alto lógico, quando vale 1 lógico, parte do ciclo vale A e a outra parte vale 0. Essa duração que vale A gente chama de ciclo de trabalho, ou em inglês, duty cycle. Então, geralmente, esse período de trabalho, esse tempo de trabalho, esse ciclo de trabalho equivale a 50% do período de bit. Tem outras formas de fazer. E no contexto aqui dessa videoaula, vai ser sempre 50%. Então, a mesma sequência, A continua valendo 5 volts, o período de bit continua valendo 10 milissegundos, só mudou o código. Então, atualizando a forma de onda do código, no off continua do mesmo jeito, no on é que entre 0 e 5 milissegundos vale 5 volts. Entre 5 milissegundos e 10 milissegundos vale 0. Então, em sequência, 3 bits 0, olha, 2 bits valendo 1, então nota que entre 30 e 40
a gente tem na metade desse intervalo, ou seja, entre 30 e 35, valendo 5 volts. E na outra vale 0 volt. Mas o símbolo 1 inteiro é essa forma de onda inteira aqui. Parte do ciclo valendo 5 volts, a outra parte 0. Mais uma vez, entre 40 e 50, outro bit 1, um bit 0, bit 1, bit 1 de novo. Um outro código, que é o polar, não retorna 0. A diferença entre o on-off e o polar está no bit 0, porque o bit 1 continua do mesmo jeito que o on-off não retorna 0, lembra, o período inteiro valendo A. Só que o polar tem esse nome por quê? No 0 lógico vale menos A, no 1 lógico vale A. Então é como se fossem dois polos, polo positivo, polo negativo. Então em vez de ficar valendo 0 no bit 0, vale menos A. Não precisa ser valendo 0 um número negativo, um número positivo. Pode ser o contrário, mas o mais comum é bit 0, um valor de tensão negativo, bit 1, um valor de tensão positivo, né, e o valor simétrico, né, menos o valor do outro. Então, mesma sequência, mesma amplitude, mesmo período de bit, só muda a forma de onda. Então, substituindo A por 5, a gente tem menos 5 para o bit 0, 5 para o bit 1. Então, 3 zeros em sequência, 1 de novo, 0, 1 de novo. Tá muito mole isso, né? É isso mesmo, isso é mole demais. Então, o quarto código que a gente vê aqui é o polar retorna a 0. Então, aquela mesma ideia. Parte do ciclo fica valendo a parte ativa, né, o ciclo de trabalho, que vai ser 50%, como eu falei, e a outra parte voltando para 0. Então, olha que interessante. No bit 0, parte vai valer menos A e a outra parte vale 0. No bit 1, parte vale A e a outra parte vale 0. Então, mesmo exemplo, só mudando a codificação. Então, só substituindo A por 5, é o ciclo de trabalho 50%, período completo 10 milissegundos. Então está aqui, 0, 0, 0 de novo, 1 de novo, 0, 1. Note que o primeiro bit ele termina em 10 milissegundos. O último bit termina em 80 milissegundos, mas lá da amostragem, a primeira amostra está no valor 0 milissegundo. A segunda amostra, que começa no valor 10 milissegundos, a gente representaria aqui, ó, como estando em cima do 10. Então, se a gente chegasse na última amostra aqui representada, ela ficaria aqui em cima dos 70 milissegundos. Tá? Então, isso é para lembrar o que a gente vai ver daqui a pouquinho, para juntar tudo nesse nosso conversor analógico digital, que faz as 3 operações: a amostragem, codificação e quantização, e é tudo junto, não tem uma ordem, tudo é feito ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é feita a amostragem, é feita a quantização, que é feita a codificação. Tudo uma vez só. Nós é que matematicamente separamos em 3 processos, porque do ponto de vista matemático são 3 processos independentes. O último código é o código de Manchester, que é como se fosse um polar, só que em vez de retornar a 0, código começa no negativo e termina no positivo. E o código do outro bit é o simétrico, tá? É menos o outro. Então, se no caso do 0 lógico, começa em menos A e termina em A, o 1 lógico começa em A e termina em menos A. Então, eles têm uma diferença entre as formas de onda de 180 graus. Quando a gente junta tudo, na transmissão tem menos problema de transmissão,
porque não há descontinuidades, ou tem menos descontinuidades. Esse sinal lida melhor, não o sinal, mas os circuitos de transmissão e recepção lidam melhor com os artefatos que acontecem no canal de transmissão por conta das descontinuidades. Mas, se você não entendeu isso que eu falei, para esse contexto que a gente está falando, não tem problema. Então, mais uma vez, mesmo exemplo, só muda o código. Então, bit 0 começa em menos 5, na metade do ciclo vira 5. Bit 1 começa em 5, na metade do período de bit vai para menos 5. Então, bit 0, menos 5, e aí em 5 milissegundos vai para o 5. Bit 0 de novo, então de 10 até 15 valendo menos 5, de 15 até 20 valendo 5. Bit 0 de novo. Note que aqui, no 30 milissegundos, vai começar o bit 1. Então, há uma inversão de fase na forma de onda. Então, 5 volts menos 5. 5 volts menos 5, porque era bit 1. Agora, bit 0, inversão de fase de novo. Bit 1, inversão de fase de novo. Bit 1 novamente. Então, agora, um exemplo juntando tudo nesse nosso conversor analógico digital. Então, a gente tem aqui um sinal analógico, então, contínuo na amplitude, contínuo no tempo, que será amostrado com frequência de amostragem 200 amostras por segundo. Cada amostra será quantizada com 3 bits por amostra, usando esse intervalo de quantização. Codificação polar não retorna a zero. É aquela em que o bit 0 vale menos A durante todo o período de bit. E no código para bit 1 vale durante o período todo 5 volts. Bom, então vamos esboçar a forma de onda dessa saída, mas um passo de cada vez. A gente vai fazer da mesma forma que foi apresentado o conteúdo. Primeiro a amostragem, depois quantização e, por fim, a codificação. Então, o primeiro passo é fazer a amostragem. Se são 200 amostras por segundo, 1 dividido por 200 dá 5 milissegundos. Então, é uma amostra a cada 5 milissegundos. Então, como o nosso sinal está sendo representado entre 0 e 20 milissegundos, a gente começa no 0, nossa amostra 0, amostra 1 nos 5 milissegundos, porque é no primeiro período de amostragem, nossa amostra 2 no segundo período de amostragem, amostra 3, amostra 4, ou seja, são 5 amostras, de 0 até 4. Então, o período de bit, 5 período do símbolo, período da amostra, 5 milissegundos. Representando agora as amostras de maneira com uma sequência de bits, ou seja, fazendo a quantização das amostras. A primeira amostra, a nossa amostra 0, se encontra aqui. Como é que a gente determina isso? A gente tem o passo de quantização, que é limite superior menos limite inferior, dividido por 2 elevado à quantidade de bits, ou seja, a quantidade de intervalos. 8 menos 0, 8, dividido por 8, 1. Então, o passo de quantização é 1 a iniciar do limite inferior. Então, vai de 1 em 1. Lembrando que cada intervalo desse, cada subintervalo dentro do intervalo de quantização é aberto no limite inferior, fechado no limite superior. A amostra 0 vale 0 volt. Então, 0 volt está dentro do P0. Por quê? Porque tudo que está anterior a 0, a gente encaixa aqui dentro. É aquele efeito de saturação. Mesma coisa no intervalo 7, que é o maior intervalo, é o intervalo mais à direita da reta. O que passar do valor 8 também será quantizado com o intervalo 7. Também é um efeito da saturação. Então, o 0 volt a gente atribui ao intervalo 0. Então, a gente vai escrever 0 com 3 bits, 0, 0, 0.
Não está aparecendo aqui, mas é 0, 0, 0. A próxima amostra vale 2,5. Está aqui na metade do caminho, entre o 0 e 5. 2,5 está dentro do intervalo 2. 2 com 3 bits, 0, 1, 0. Está aqui. Próxima amostra vale 5 volts. 5 faz parte do intervalo 4, porque é o limite superior do intervalo 4. Então, é aberto no 4, fechado no 5. O 5 está aqui dentro. 4 com 3 bits, 1, 0, 0. As outras amostras, 7,5 e 10, as duas fazem parte do intervalo 7. 7,5 porque realmente está entre 7 e 8. Então, 7 com 3 bits, 1, 1, 1. 10 está dentro desse intervalo pelo efeito da saturação. Então, também vai receber os bits 1, 1, 1. E agora a gente tem a sequência. Então, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E, professor, não vou lembrar não, fica tranquilo. Eu também não. Então, a gente vai voltar aqui toda hora. E representaremos a cada 3 bits. E o código é o polar retorna a 0, com ciclo de trabalho 50%. Mas antes de ciclo de trabalho 50%, a gente precisa determinar a duração do bit, o período de bit. Período de amostragem, 5 milissegundos. 3 bits cada amostra. Então, o período de bit, 5 milissegundos dividido por 3. 1,6666666 dízima periódica, milissegundos, que está aqui nessa posição. Metade disso é 5 dividido por 6. Então, primeira parte, menos 5 volts. Segunda parte do bit, 0. No bit 1, só muda que em vez de menos 5, é mais 5. Agora, a gente precisa colocar isso em sequência. Como eu falei, a cada 3 bits. Primeira amostra é o conjunto 0, 0, 0. Bit 0, bit 0, bit 0. Próximo conjunto, já esqueci. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Termina aqui. Então, agora o próximo. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Próximo. Lembra que vai de 5 em 5? Então, tem que terminar aqui. É tudo 1. 1, 1, 1. Termina aqui. Próximo conjunto de bits, que é a última amostra, que 5 milissegundos. Começa em 20, mas termina em 25. 1, 1, 1. Então, lembra que eu tinha falado? Se a gente ver aqui, a última amostra, ela começa, ela é do ponto de vista de amostras de tempo discreto, está exatamente na posição 20 milissegundos. Mas quando a gente vai representar isso por um sinal contínuo, por um código, começa em 20 e termina em 20 mais período de símbolos, que são 3 períodos de bit. Então, por isso que começa em 20 e termina em 25. Em 20 mais um período completo de amostragem. 20 mais 5 milissegundos. Tranquilo? Fechamos aqui a nossa aula sobre codificação no contexto de modulação digital. Um grande abraço, um beijo no seu coração e que Deus te abençoe muito.